Esse nosso quarto áudio são sobre as ideias. É muito importante a gente ter uma ideia pré-estabelecida, a gente ter um desenho mental, um mapa mental, a gente ter um esboço, um desenho, um rabisco de como a gente vai fazer. Bom, aqui eu peguei um caderno pequeno, né? Peguei uma caneta, fui desenhando. Bom, a folha daquele caderno é a minha lavoura, né? Então, aonde eu vou fazer as leiras, é onde eu vou fazer é aqui nesse risco, é aonde eu risquei aqui, né? Bom, aqui é o norte, aqui é o sul, né? Aqui é o sentido do declive do terreno, né? Então é muito importante a gente ter isso no papel, porque aí a gente acaba tendo a ideia, né? E como a gente sabe que as coisas acontecem primeiro no plano das ideias, estava lendo isso esses dias sobre o filósofo Platão e tal, que e todas as coisas acontecem primeiro no plano das ideias, para depois se manifestar num plano físico. E é bem assim que as coisas acontecem. Quando a gente tem uma ideia bem definida, depois até que às vezes a gente tem que fazer alguma adaptação, né? Mas o principal a gente já tem que ter ali desenhado, né? Ali arquitetado na nossa mente, né? Ao ponto de eu fiz o desenho e eu ia no lugar já antes de fazer qualquer trabalho nesse lugar. Eu ia até lá nesse lugar e ficava observando e ficava vendo como que ia ser, né? Imaginando como que ia ser, imaginando o lugar produzindo, imaginando o lugar já com milho, com as abóboras, com o feijão, com as manivas de mandioca plantada, né? Vendo, imaginando o vento batendo naquelas plantas, imaginando naquele horário uma planta que estava pegando sombra naquele horário, logo mais adiante pegando mais sombra, pela manhã pegando mais sol, isso, tentando, quando está no lugar, tentando imaginar as plantas ali. Ah, Juarez, mas isso parece bobagem, mas o processo criativo, ele se dá dessa forma, né? Então a gente tem que sempre saber usar o nosso lado esquerdo do cérebro, o nosso lado prático do cérebro, mas também usar o lado criativo também, né? Isso é muito importante dentro do processo criativo. E a gente tem que ter meio que aquela curiosidade de criança, né? Chegar no lugar e se esvaziar, né? E ver, né? E perceber como que é, né? Bom, mas aqui não vai ficar legal. Aqui eu acho que eu vou mudar o meu desenho. E aí a gente pode pegar outra folha de caderno lá e mudar o desenho e depois ir até o lugar e imaginar como que ele é ali, como que ficaria ali, né? Eu acho que esse processo ele tem que levar um certo tempo para que depois, quando a gente for colocar a mão na massa mesmo, né, a gente não tenha que parar para desenhar, parar para planejar, parar para olhar, parar para perceber, parar para imaginar. Não, aí não é o momento de parar. Aí é o momento de tocar,
tocar para fazer o plantio logo em seguida. Mas isso nós vamos estar falando em outros áudios mais adiante. Eu quero enfatizar nesse a questão das ideias, a questão de planejamento, né? E muitas vezes até da imaginação, né? Einstein já não dizia também que a imaginação é mais importante do que o conhecimento? Então tu imagina, né? É importante sim a gente ter o conhecimento, a gente saber como fazer, mas a gente saber imaginar, saber imaginar como que vai ser, né? É muito importante também. Bom, antes de estar tudo plantado, eu já conseguia chegar no lugar e visualizar como que seria. Visualizar o milho, visualizar a abóbora produzindo, visualizar o feijão, né? Visualizar a matéria orgânica toda que eu ia usar. Então é basicamente isso. É a gente planejar ao ponto da gente chegar no lugar e conseguir visualizar como que ele vai ser. Esse é o nosso áudio aí sobre as ideias.